Então, pessoal, a gente vai ver aqui o descritor 27, que diz o seguinte: efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Então, primeiro vamos pegar aqui uma noção básica, né, de como calcular uma raiz quadrada aproximada. Vamos pegar aqui como exemplo a raiz quadrada de 8. Então, a gente sabe que essa não é uma raiz exata, né? Então, vamos calcular ela com uma aproximação de décimo. A raiz de 8 ela vai estar entre a raiz de 9, que é um número exato, que a raiz de 9 é 3, e entre a raiz de 4, que a gente sabe que é um número exato, que é 2. Então, sempre procurar raízes que são exatas, né? Para você descobrir aqui, ó, quais estão entre. Então, sabendo disso, o 8, a raiz de 8, ela vai estar entre 2 e 3. Essa raiz de 8, pelo fato dela estar mais perto do 9, isso daí indica que ela pode ser um 2,8, um 2,9, né? Um 2,7, os números mais próximos, tá? Então, a gente vai levar em consideração aqui 2,8, né? Ou 2,9. E aí, o que a gente vai fazer? Fazer as multiplicações para ver se está certo ou não. Então, 2,8 vezes 2,8, 8 vezes 8, 64, mais 6, né? 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Soma. Então, 4, 6 mais 2, 8, 5 mais 2, 7. Duas casas depois da vírgula, então 7,84. Vamos ver agora o 2,9, ver se ele chega mais perto, né, ou se ele passa. Se ele passar de 8, então quer dizer que o correto é 2,8. 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 2, 18, mais 8, 26. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Soma. Então, 1. 6 mais 8, 14, vai 1. Então, aqui 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Duas casas depois da vírgula. Então, 8,41. Então, a gente observa que o 2,9 ele não serve, porque ele já passou, né? Então, a gente ficaria ali com 2,8. Então, quer dizer que a raiz aproximada de 8 é aqui o nosso 2,8. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vamos calcular aproximadamente a raiz de 60. Então, a raiz de 60 ela vai estar entre as raízes exatas, né? A raiz de 64, que a gente sabe que é 8, e o próximo número aqui atrás seria o 7, né? Então, aqui a raiz de 49, que é 7. Então, a raiz de 60, ela vai ser um número que está entre 7 e 8, né? Pelo fato de estar mais perto do 64 do que da raiz de 49, a gente pode dizer que isso daí é um 7,7, né? Um 7,8. Então, vamos ver aqui qual seria a resposta. Então, vou fazer primeiro aqui o 7,7 vezes 7,7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 7, 49, mais 4, 53. 7 vezes 7, 49, vai 4, né? 7 vezes 7, 49, mais 4, 53. Então, somando tudo isso aí, a gente tem 9. 3 mais 9, 12, vai 1. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Baixa aqui o 5. Duas casas depois da vírgula. 59,29. Então, já chegou bem perto aí, né? Vamos ver aqui o 7,8 vezes 7,8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 7, 56, mais 6, 62. 7 vezes 8, 56, vai 5 dessa vez.
7 vezes 7, 49, mais 5, 54. Então, somando tudo isso aí, 4, né? 6 mais 2, 8. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 5, 6. Então, duas casas aí depois da vírgula, então 60,84. Então, já dá para ver que passa, né? 7,8. Então, ele não serve como resposta, né? Já que passou. Se não tivesse passado, a gente tentaria o 7,9. Então, aqui ó, fica como a raiz aproximada de 60, o 7,7. Então, raiz aproximada de 60, 7,7. Beleza? Então, vamos aqui ver algumas questões. Questão 79. Para ligar a energia elétrica em seu apartamento, Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão, então está aqui a expressão, 2 raiz de 10 mais 6 raiz de 17 metros. Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usado é 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Então ele ainda fala, né, que a quantidade de fio a ser usado é 2 vezes a medida dessa expressão. Então, depois de calcular essa expressão, eu ainda vou ter que multiplicar por 2. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente. Então, basicamente, é a gente fazer esse cálculo aqui, né? 2 vezes o valor dessa expressão. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou calcular aqui as raízes aproximadas de 10 e depois a raiz aproximada de 17. Então, raiz de 10. Então, raiz de 10, ele é um número aqui que está entre a raiz de 16, que é 4, e a raiz de 9, que é 3, certo? Então, essa raiz de 10, ela vai ser um número aí, né, entre 3 e 4. Como está muito próximo do 9, a gente pode dizer aqui que ela pode ser um 3,1, um 3,2. Então, vamos fazer essa verificação. Fazer aqui 3,1 vezes 3,1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 3 é 9. Fazendo essa soma, a gente tem 1, 3 mais 3, 6 e baixo 9. Duas casas depois da vírgula, então 9,61. Então já chegou próximo de 10, né? Vamos ver aqui o 3,2. Se a multiplicação do 3,2 passar de 10, então quer dizer que a raiz aproximada vai ser 3,1. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Então aqui eu tenho 4, 6 mais 6, 12, vai 1, 1 mais 9, 10. Duas casas depois da vírgula, 10,24. Então passou. Então esse 3,2 ele não serve. Então fica aí como resposta o 3,1. A raiz aproximada aqui de 10 vai ser 3,1. Agora vamos calcular a raiz aproximada de 17. Então a raiz de 17 ela está entre aqui as raízes de 25, que é 5, né, e entre a raiz de 16, que é 4. Então, se você observar, ela também está muito próximo da raiz de 16, né? A raiz que está à sua esquerda, assim como aconteceu no caso da raiz de 10. Então, ó, possivelmente, essa raiz aí desse 17 vai ser um número que está entre 4,1, né? Ou 4,2. Vamos ver aqui qual que seria. Então, vou fazer aqui 4,1 vezes 4,1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 4, 16. Então, soma isso aqui, a gente tem 1, 4 mais 4, 8, né? Baixa aqui 6, baixa 1. Duas casas depois da vírgula, 16,81, já chegou bem próximo aí. Vamos ver o 4,2, né? Então, 4,2 vezes 4,2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 4, 16. Fazendo essa soma, 4, 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 6, 7 e 1. Duas casas depois da vírgula, 17,64.
Então, já dá para ver que passou de 17. Né? Então, 4,2 ele não serve para ser a raiz aproximada de 17. Então, a gente fica aí com a raiz aproximada de 17, o 4,1. Então, eu já tenho as raízes aproximadas, vou efetuar os cálculos. Então, aqui é 2 vezes a raiz aproximada de 10. Calculamos que é 3,1, mais 6 vezes a raiz aproximada de 17, calculamos que ela é 4,1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3,1, 6,2, mais 6 vezes 4,1, 24,6. Então, 2 vezes. Fazendo essa soma, 6,2 mais 24,6, obtemos aqui 30,8. Multiplicando isso aqui por 2, 30,8 vezes 2. Vamos fazer aqui do lado. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1. Né? E 2 vezes 3, 6. A vírgula fica aqui. Então, 61,6 vai ser o valor aí dessa expressão, aproximadamente. Então, a gente tem aqui, ó, letra C. Então, a quantidade de fio que ele teve que usar foi 61,6 metros de fio. Vamos aqui uma outra questão. O senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas no formato quadrado, de lado com M, lado M, né? Como mostra a figura abaixo. A quantidade de metros linear de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar as galinhas é aproximadamente. Então, se isso daí é um quadrado, os quatro lados eles vão ser iguais. Então, quer dizer que essa parte aqui também vai ser 5 raiz de 5. Esse lado aqui também tem que ser 5 raiz de 5. E o outro aqui também é 5 raiz de 5. Então, basicamente é o que? A gente tem que calcular a raiz aproximada de 5. E depois, né, fazer essa soma aqui, né? Eu vou multiplicar por 4, já que é um quadrado, né, e os quatro lados são iguais. Então, basicamente, eu tenho que responder 4 vezes 5 raiz de 5. Né? Essa multiplicação eu já posso fazer aqui, ó. Então, 4 vezes 5 é 20. E aí fica 20 raiz de 5. Ainda não tem como eu responder porque eu tenho que calcular essa raiz de 5, né? Qual seria o valor aproximado dela. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Essa raiz de 5, ela vai estar entre aqui duas raízes. Entre a raiz de 9, sempre pegando raízes exatas aí, né? Que é 3, e entre a raiz de 4, que é 2. Então, ele é um número que está entre 2 e 3. Como ela está bem próximo do 4, né, a gente pode fazer aqui ter uma ideia de que ela pode ser 2,2, 2,3, e pode ser também 2,1. Então, vamos ver aqui esse 2,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Soma. Então, 4. 4 mais 4, 8 e 4. Duas casas depois da vírgula, 4,84. Então, já chegou perto aí. Vamos ver aqui o 2,3. Se passar de 5, então quer dizer que o 2,2 é o valor aproximado. Então, 2,3 vezes 2,3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, e 2 vezes 2, 4. Soma isso aqui. Então, aqui eu tenho 9, 6 mais 6, 12, vai 1, 1 mais 4, 5. Então, duas casas depois da vírgula, 5,29. Então, já passou. Então, não serve para a gente como raiz aproximada 2,3. Então, aí a raiz seria o 2,2. Então, aqui agora ficou mais simples, né? 20 vezes 2,2. Então, vamos fazer essa multiplicação aí. 20 vezes 2,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 2 é 4. Somando isso daí, 0, 0 mais 4 é 4 e 4 aqui.
uma casa depois da vírgula, então 44,0 é a mesma coisa que 44. Então aí vai precisar de 44 metros, né? Então alternativa aqui, ó, letra D. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.